Bom dia, meus irmãos. Eu gostaria de estar trazendo para vocês, um devocional, mais um devocional que Deus me deu, na manhã desse dia. Eu estou aqui no meu quarto e já está perto da hora do almoço, mas Deus tem falado comigo e eu resolvi trazer esse devocional que Deus me deu há algum tempo já faz algum tempo, e eu fiz um esboço, fiz umas anotações e eu gostaria de estar trazendo aqui para você, tá bom? Vamos orar? Senhor, amantíssimo Pai, Deus de infinita misericórdia, Senhor, sem Ti nós não somos nada, meu Pai. Somos falhos e pecadores e eu estou aqui, Jesus querido. Nós estamos aqui perante o Senhor, Todos que me assistam, Senhor, estamos entrando no lar dos Teus filhos, meu Pai, e visitando eles nesse momento. Senhor Jesus querido, usa a minha boca através dos meus lábios, fala com nós. Jesus querido, nós sabemos que a Tua palavra se renova a cada dia, Senhor. E abre o nosso entendimento, Senhor. Abre o leque, Senhor, Teu leque. Sem o Teu Espírito, Jesus querido, meu Deus amado. Ó Espírito Santo de Deus, não teríamos a interpretação correta da Tua bússola, Senhor, da Tua santa palavra, Jesus. Fala conosco na manhã desse dia, Senhor. Usa os nossos lábios, Senhor. E que venhamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, ouvir a Tua voz, Senhor. Meu Deus querido, e que nós venhamos, Jesus querido, aprender cada dia mais e mais na Tua santa presença. Amém. Eu vou abrir aqui a palavra do Senhor, Essa bússola, essa Bíblia aqui é uma Bíblia de estudos, do meu pai. Ele é pastor, da Assembleia de Deus. E eu não tenho nem metade, se eu tivesse um tantinho da experiência que ele tenta nos passar, eu sei que eu traria pregações assim que ele faz sensacionais numa conversa aqui em casa. E eu não tenho, eu sempre fui muito pequenina na presença do Senhor, não só de tamanho, gente, mas eu não tenho nem metade, nem terço do conhecimento dele, Estou engatinhando ainda. E apesar de ser nascido e criado na igreja Assembleia de Deus, eu fui 7 anos na Igreja Batista, daqui da onde eu moro, Mas assim, eu entrei e saí da igreja muitas vezes, porque com 12 anos, eu tinha 6 anos de evangelho e eu saí da presença do Senhor, infelizmente. Mas tudo acontece na nossa vida, tem um propósito, E muitas das vezes foi fruto da minha desobediência. Deus venha continuar tendo misericórdia, de mim e segurando firme nas minhas mãos, para eu não estar caindo. Vamos estar sem mais delongas, porque o tempo vai passando e eu já falei a beça. Então vamos para a palavra do Senhor. E eu vou ler aqui, em Daniel 6, Daniel, o título é Daniel na Cova dos Leões. Daniel capítulo 6, versículo 1. E apareceu bem a Dário, construir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre o reino, e sobre os 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes desceram conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se destringiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava construí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar
ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não achava nele nenhum vício ou culpa. Então os homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não o procurarmos contra ele na lei de Deus, na lei do seu Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, né? Eu li, né, essa passagem toda, e agora eu li somente esses versículos aqui, tá? Mas eu quero dizer para vocês, né, pela infinita misericórdia do Senhor, né, que até o meu esboço está bem grande. Vamos lá. Essa passagem de Daniel, né, na cova dos leões, muitos de nós já conhecemos essa passagem, né, bem conhecida, né, mas Deus falou comigo, né, durante um tempo, porque é assim que Deus faz. Todos os dias Deus fala com a gente, né, e nós abrimos a Bíblia e às vezes a gente fica abrindo sempre ali naquele mesmo versículo, porque Deus quer falar com a gente ali. E então Deus vem falando comigo já há um tempo, né, também sobre Daniel. E o que Deus plantou no meu coração é que Daniel era um homem íntegro. Então, assim nós devemos ser, né? No nosso, como eu já falei no outro vídeo também, né? Em todo o tempo, né? E por mais que nós achamos que nós somos perfeitos, nós somos bons, o ser humano em si, ele não é bom, né? A gente tem que estar se policiando todos os dias, porque, né, devemos manter a nossa integridade, né? E estar se policiando para não estar fazendo o mal e o incorreto. Então, muitas das vezes, né, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, né, nós estamos sempre passando, né, por provas, e que nós venhamos buscar, né, tá sendo íntegro, né, tá sendo fiel ao nosso interior, a nossa alma, né, a Deus, né, em primeiro lugar, e íntegros também a confiança que nos é determinada, né, nos faltam-me palavras que nos é concedida, né? Então, por exemplo, se o seu patrão ele confia em você, né, que você cumpra, né, essa confiança, seja fiel a isso, você vai tomar conta do caixa, né? Então que você faça isso com maestria. Tudo que a gente fizer, né, a gente faça com maestria, né? Eu, no caso, a pessoa me confia os seus cabelos, né? E que eu possa estar fazendo o meu melhor ali a cada dia, né? Sendo fiel. E ser fiel também ao Senhor, né? Nos dízimos, nas ofertas, no nosso tempo também, né? Porque tudo é do Senhor. Se a gente tem um trabalho, se a gente recebe uma indenização, se a gente recebe uma causa, se Deus nos abençoa, se nós somos abençoados, nós devemos entregar ao Senhor, sermos mordomos dele, né? E no caso aqui, Daniel era um dos homens de confiança do Senhor, né? E ele era íntegro, né? E o que acontece? Que nós venhamos ser íntegro, fiel e corretos e ter uma boa conduta, né? Como cristãos, né? Devemos ter uma boa conduta. E devemos trabalhar todos os dias, né? E lutarmos contra o nosso eu, porque às vezes a soberba vem, né?
Comigo eu não levo desaforo para casa, comigo não, né? Eu tinha muito isso comigo, né? Eu tenho que lutar todos os dias contra isso comigo, de me achar uma pessoa boa e correta e querer tudo do meu jeito e querer mandar na outra pessoa, né? Nas pessoas, assim, às vezes a gente faz isso, você tem filho e tal, e não admitir, né? E também tinha muito comigo, né? Eu luto todos os dias contra isso, sobre errou uma vez comigo, eu esqueço aquela pessoa para ir para sempre. Claro que todas as vezes que eu dei oportunidade, a pessoa se mostrou ser aquilo ali mesmo, né? Mas eu lutei muito, muitas das vezes eu perdoei, sim, né? Mas perdoar não é esquecer, não é ter que conviver. Você não é obrigado, né? Você pode falar com todo mundo, né? E você deve falar com todos os irmãos e tudo. Não banir ninguém, né, da sua vida, mas eu queria banir, eu queria esquecer. Mas a gente deve se afastar, sim. A gente pode se afastar, mas não fingir que aquela pessoa não existe, né? Devemos orar uns pelos outros, né? Principalmente o próximo, a gente pensa que é quem está ali com a gente, né? E o próximo é outra pessoa, não precisa ser seu sangue, é uma pessoa até que você é um desconhecido. Então nós devemos amar. A gente não pode odiar, a gente deve amar, essa é uma obrigação nossa. Mas a gente não precisa estar convivendo, mas também a gente não pode fingir que aquela pessoa morreu, que nem eu cometia muito esse erro. Eu colocava aquela pessoa numa caixinha de esquecimento, né? E não é assim. Nós não devemos nos irar, né? Mas devemos ser sinceros, né? E corretos. Então, que nós devemos ter uma boa conduta, né? No nosso dia a dia, no trabalho, no comércio, né? A gente tem que estar indo em farmácias, mercados, padarias, pegamos conduções, meio de veículos, né? E nós devemos manter essa boa conduta, né? Mesmo que queiram o nosso mal, mesmo que tramem contra ti, né? Que foi o caso do nosso irmão Daniel, né? E Daniel, ele era assim, um homem íntegro, né? E que atrai muito, porque tipo assim, o homem era correto, justo, né? Íntegro, tinha um cargo de confiança, então ele atraiu tipo uma inveja, né? E eles tramaram contra ele porque eles eram homens que não tinham uma boa conduta. Tem pessoas que elas têm uma boa conduta, mesmo no mundo, né? Só que, tipo assim, tanto no mundo quanto dentro de uma igreja, nós somos carne, né? Somos falhos, pecadores, quer dizer, nós não somos perfeitos. Por mais que a gente tenha uma boa conduta, bom mesmo é Deus, né? Jesus já falou isso, né? Bom é o Senhor Deus. Então nós não devemos nos considerar bom, né? Nós devemos lutar cada dia contra o nosso eu, contra a nossa carne, né? E mesmo que nos tratem mal, queiram nos matar, né? Como foi o caso de Daniel, né? Eles queriam matar Daniel. E que nós não venhamos deixar de ter uma comunhão com nosso Pai, né? Todos os dias, pedir perdão a Ele, confessar nossos pecados, falar com Deus as nossas dificuldades, né? Não só a dificuldade financeira, nós temos uma dificuldade de às vezes estar perdoando, de estar orando, de estar tendo uma comunhão com nossos irmãos, com a casa do Senhor, com a igreja, né? Porque lá é um hospital de almas, né? E a Santa Ceia do Senhor se fala de se autoavaliar do seu pecado, né? Mas, assim, nós também temos que nos autoavaliar se a gente
para a gente não tomar indignamente, estando ali contra um dos nossos irmãos que está ali, né, que está tomando a ceia contra isso. E nós venhamos ter comunhão com a nossa igreja, com a nossa família também, porque muitas das vezes tem muitos lares, né, que as pessoas estão brigadas dentro dos seus lares e vão tomar a Santa Ceia do Senhor. Então nós temos que nos examinarmos, né, e se for o caso, pedir perdão, né, e até tá chamando testemunha, né, para poder estar pedindo perdão, né. E se nós não fomos perdoados, se a pessoa não quis nos dar perdão, né, nós somos falhos, né, aí é com eles, mas que nós venhamos estar nos pedindo. Se você já não tiver a oportunidade de estar pedindo perdão, por exemplo, a pessoa com qual você não teve comunhão, ela partiu, você pede a Deus, leva o teu pensamento a Deus, fala, mas que nós não venhamos esperar esse momento para pedir perdão, né? E não venhamos deixar de interceder, que nós não venhamos nos cansar, né, estou procurando a palavra aqui, de estar, mesmo nos dias de hoje, nos achegando a Deus, né? Uma época que tem chegado, que está chegando, de muita perseguição contra o Evangelho de Jesus, né? Nós sabemos disso, e está às portas já, né? Está acontecendo muita coisa já, e é uma época de perseguição contra o Evangelho de Jesus, né? Contra a palavra de Deus, contra a família, contra os princípios, né? Ontem eu estava lendo, né, uma reportagem, e a gente tem que estar sempre se informando mesmo, mas nós não devemos nos abalar e nos abater, porque está tudo, a nossa confiança, ela não vem no homem, ela vem de Deus, né? E eu estava lendo, para não fugir aqui do meu pensamento, né, da conclusão aqui, que o pai, né, na certidão agora, você pode retirar o nome do pai, né, do pai ausente. Mas eu me integrei bem, né, até peço perdão a vocês por estar trazendo esse assunto aqui, e ainda não chegou a mim, assim, ainda não consegui, né. Se eu conseguir mais pra frente, eu faço um novo vídeo falando mais ou menos sobre algumas informações que eu passei, né. Se vocês gostarem também, me pedir. Mas, e quem puder também, deixa aqui embaixo alguma informação se a pessoa tiver, porque, desculpa, eu vi que pode tirar do pai ausente. Aí eu não sei se o pai presente também pode, que no caso eles nem falam pai, né? Eles falam do... Gente, agora será que vai vir na minha mente isso? Eles falam direto. Eles chamam mãe e pai de provedor. Não é provedor. Gente, não vem na minha mente mais, né? Fugiu da minha mente aqui, eu devia ter anotado. Tudo eu tenho que estar anotando, né? Então, e tem muitos filmes, novelas, estão mexendo com a mente dos nossos jovens, das nossas crianças, né? Então nós devemos conversar, né? Eu não sou mãe, né? Mas eu procuro estar sempre conversando com meus sobrinhos. Claro que não tem nem comparação, né, da criação com pai e mãe. Eu sou tia, e familiares assim, né, que não vem entrar na mentezinha deles isso, né, porque
Eu não tenho nada contra ninguém, não tenho preconceito nenhum com ninguém, mas que nós venhamos nos policiar, né? Deus criou a família e é uma instituição, né, dada por Deus, né, e não é falida, gente. Apesar de ter 2 divórcios, nenhum deles foi eu que quis, né, e Deus fala na sua palavra que não é bom que o homem viva só. Quando Deus fala de homem, ele fala do homem e da mulher, entendeu? E que quando Deus fala também sobre a sabedoria, é do homem e da mulher, entendeu? Eu fiz um listinho aqui, desculpa que eu tô sempre mexendo em alguma coisa. Mas enfim, eles já alteraram, né, o nome pai, né? E eles já retiraram isso, né? Pai da mãe, eles deram um outro nome, né? Que eu não estou me recordando agora para estar falando para vocês. Estou tentando aqui e não vem. E aí, o que acontece? Eles estão fazendo tudo para estar acabando com o princípio da família. E que nós não venhamos deixar a gente se abater, se abalar por causa dessas coisas, porque está tudo na mão do Senhor, né? Então, que tá tudo contra, né? Tá vindo tudo contra os mandamentos do Senhor. E só vai aumentar, né? A gente sabe que essa perseguição só vai aumentar contra o Evangelho de Jesus Cristo, contra a Bíblia, contra a Palavra de Deus e contra até a fabricação da Bíblia, né? Nós sabemos disso. Deus não nos deixou e não nos deixa enganado, né? E que nós não venhamos nos corromper, nos enganar, né? E até sobre a casa de Deus, né? Foi aquela lei primeiro do som alto, né? E a gente sabe que sobre a igreja é mais uma marcação cerrada, né? Então nós sabemos disso, né? A fúria que o inimigo tem, né? Contra a casa de Deus e os momentos de intercessão, né? Porque ele não é bobo, né? Ele é muito esperto e ele está ao nosso derredor, mas maior é Deus, está conosco e nós não venhamos deixar de crer, confiar e seguir, né? Pagando preço, haja o que houver, venha o que vier, né? Porque tu imagina como que Isaías, né, que eu falei da outra vez no último vídeo, foi sobre Isaías, sofreu. Como que Daniel sofreu para estar sendo fiel ao seu Deus, né? Nós sabemos que ele não, o decreto era que ele não adorasse a Deus, né, ao seu Deus. Era uma fúria, uma raiva, eles queriam achar um erro contra o Deus deles, né, para que ai meu Deus, agora me fugiu o nome do rei. O rei Dário, agora lembrei. O rei Dário, consegui ver aqui, né, que o rei Dário teve que fazer, porque eles queriam arrumar um jeito, né, e a gente sabe que por mais que ele via tanta fé do Daniel no seu rei, Jesus, né, na palavra de Deus, no seu Deus, o rei Dário, ele temia, porque ele era um homem que não acreditava, né, e a fé de Daniel não foi abalada, né. Então ele confiou no seu Deus e passou essa confiança pro seu rei, né, no caso o seu patrão, que ele tinha essa confiança em Deus e que Deus iria livrá-lo, né? E
que nós venhamos interceder cada vez mais, né? Porque nós sabemos que essa perseguição contra a igreja, a casa do Senhor, contra a palavra de Deus, ela vai aumentar, né? E até a gente, vamos aproveitar, gente. Eu falei também, quando falei em Isaías, sobre aproveitar o tempo que nós temos aqui na terra, o tempo que nós temos a palavra do Senhor que impressa, né? Que nós vamos gravar na tábua do nosso coração a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venhamos honrá-lo, né? Porque nós temos que honrá-lo com a nossa integridade. Vai ali uma mulher de Deus, vai ali um homem de Deus, ele não tem o que falar, né? E temos que ser fiel e honrar o nome do Senhor. Se você, se eu, se nós, irmãos, nós orarmos, sermos gratos a Deus, mesmo em meio às adversidades, assim como Daniel fez, né? Ele poderia blasfemar contra o Senhor e falar: eu fui teu servo fiel e agora eu estou passando por isso. Quantas das vezes, né, irmão, nós não fazemos isso? Desculpa que já tem 30 minutos de vídeo e ainda tem mais coisa para mim estar falando, tá? E ele não fez, né? Ele não deixou de orar ao Senhor, né? Mesmo perante o decreto, mesmo correndo risco, né? Ele correu de ser preso, de ser pego, de ser morto, torturado, né? De estar até mesmo dentro de uma cova, né? Talvez eu e você não suportaríamos, né? E Daniel orou, confiou e descansou em Deus. É que nós venhamos orar, confiar e descansar em Deus. Porque o rei, ele queria, né? O rei Dário, ele queria livrar Daniel da cova dos leões. E ele foi embora, né? E ele ficou com aquele incômodo, né? Ele não teve descanso, muito diferente de Daniel, que descansou, né? Orou, confiou, não deixou de orar. E muitas das vezes nós não fazemos assim como Daniel, diante das afrontas, das perdas, do sofrimento. Nós deixamos de orar, deixamos de ler, deixamos de confiar, deixamos de falar com nosso Deus e deixamos de servir, de ir à casa dele, né? E também deixamos de fazer a vontade dele, né? Então, como está escrito na palavra do Senhor, né? Na sua santa palavra, o rei passou a noite, né, incomodado. Ele não conseguiu descansar, ele não conseguiu comer, ele não aceitou nenhum divertimento, né, em sua presença, né, diante dele, porque a gente sabe que os jantares eram assim, né, e ele não se divertiu. Ele não quis nenhum divertimento na sua presença, e além disso ele não conseguiu dormir, e ele não poderia livrar Daniel, somente Deus, porque quem tinha que livrá-lo era o Senhor, né? Senhor, Deus Todo-Poderoso, né? Porque isso foi permissão do Senhor, né? Para que o nome dele, né? Porque toda honra, toda glória, todo louvor vem do nosso Senhor, né? E somente ele poderia livrar Daniel da cova dos leões, né? E Daniel orou, confiou em Deus, mesmo na cova dos leões, né? E quantas das vezes a gente quer se esconder na caverna pelos nossos problemas, né? E Deus, ele é infinitamente maior do que tudo, né? Só ele pode nos livrar dos maiores dos nossos problemas, né? E Deus honrou Daniel,
Daniel foi fiel, Daniel confiou. É muito difícil, muitas das vezes, nós confiarmos no Senhor, né, diante de algumas circunstâncias, mas ele confiou e Deus honrou Daniel. Para muitos, ali já teria acabado. Para muitos, ali já seria o seu fim. E Deus honrou Daniel, enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões e eles não fizeram mal algum a Daniel. Se você orar, meu irmão, se você confiar, se você for fiel, se você crer, Deus vai agir, né, em seu favor, vai agir em meu favor, em nosso favor. Porque essa palavra é para todos nós, me pegou muito essa palavra, né? Porque muitas das vezes eu fui falha, eu fui pecadora, não confiei, temi, né? E eu tenho certeza que Deus me livrou muitas vezes de muitas coisas, né? Pela sua infinita misericórdia. E Deus muda quadro, Deus muda situações, né? Deus fez muito mais do que podíamos imaginar. Quem podia imaginar que Deus ia fazer tanto quanto Ele fez na vida do seu servo Daniel? E assim Deus faz autoridades reconhecerem, né? Porque diante disso que houve com Daniel, desse livramento, né, da grandeza do Senhor e da fidelidade, né, do livramento que Ele deu a Daniel, todos reconheceram, né? Então Ele faz até os grandes, os reis, reconhecerem que Ele é Deus, né? E tamanho foi o livramento, tamanha foi a honra e a glória, né, de Deus, né? E eles reconheceram que acima de tudo, que nos livra e nos guarda, e é assim que Deus faz. Ele faz reis mudarem decreto, né? Fez o rei Dário mudar decretos em seu favor, fez em favor de Daniel, e assim Ele faz na nossa vida também, em nome do santo e poderoso nome do Senhor Jesus, né? E Ele fez infinitamente mais do que nós podíamos imaginar, porque Ele fez Daniel prosperar mais e mais, né? E é assim que Deus faz. Ele está no controle de tudo, Ele é fiel, né? E devemos confiar, né? Confiar que qualquer lei, qualquer decreto está na mão de Deus, né? E que Ele vai fazer o melhor por nós, né? Ele sempre faz o melhor por nós. E não devemos temer, né? E obedecer, sim, desde que isso não fira os nossos princípios como cristãos, né? E continuar confiando na mão do Senhor, porque tudo está na mão dele, né? Toda a nossa preocupação nós devemos depositar no Senhor, tá bom? Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Quem não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, tá bom? E espero que vocês estejam gostando desses formatos dos vídeos aí, me conta, tá bom? E deixa bastante comentário. Eu vou estar colocando aí, se eu tiver falado alguma palavra errada no vídeo, eu vou estar colocando a correta, tá? Vou procurar pesquisar mais um pouquinho aí para estar falando para vocês, tá bom? Beijo, fica com Deus.